Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. O tema proposto ele é bem interessante e curioso, né? Quem é a figura misteriosa do cavaleiro, do cavalo branco, né? No livro do Apocalipse, capítulo 6. A interpretação mais popular e mais aceita em nossos dias é de que o cavaleiro do cavalo branco representa o anticristo, né? É o símbolo da falsa paz. Contudo, eu sou propenso a crer que esse cavaleiro branco não refere-se ao anticristo, como popularmente é conhecido, ok? Sobretudo, refere-se exatamente à pessoa de Jesus Cristo. Eu não estou sozinho nessa batalha e outros grandes teólogos da história da igreja, como por exemplo Martyn Lloyd-Jones, considerado como o último dos puritanos, não é? E também o grande teólogo William Hendricks, defendiam exatamente isso, que o cavaleiro do cavalo branco é uma referência ao próprio Cristo e não ao anticristo. E isso é tão interessante nós observarmos, porque as próprias palavras que aparecem no texto como branco, coroa, saiu vencedor e para vencer, né? Se concentrarmos apenas nessas três palavras-chave, nós entenderemos perfeitamente que, em hipótese alguma, essas três terminologias referem-se a Satanás ou ao anticristo. Por exemplo, se pensarmos no branco, quando o texto fala que ele vem montado sobre um cavalo branco. Se pegarmos, por exemplo, alguns textos, o capítulo 1, verso de número 14 do livro do Apocalipse, fala sobre os cabelos brancos de Jesus. O capítulo 2, verso de número 17, fala sobre pedrinha branca. O capítulo 3, versos de números 4 e 5, bem como o verso de número 18, fala sobre roupas brancas. O capítulo 14, verso de número 14, fala sobre uma nuvem branca. O capítulo 19, verso de números 11 e também o 14, fala de cavalos brancos. O capítulo 20, verso de número 11, fala também sobre trono branco. Portanto, todos esses textos bíblicos, se analisarmos, referem-se exatamente à pessoa de Cristo, ok? E não a Satanás ou ao anticristo. O branco, principalmente aqui no livro do Apocalipse, que é a nossa concentração, não é? Ele está sempre inteiramente ou intimamente ligado à retidão, à pureza e assim por diante. E nunca o oposto, ok? Em segundo lugar, se pensarmos também numa outra expressão que aparece definindo esse cavalo branco, né? O cavaleiro montado sobre um cavalo branco, uma outra expressão curiosa seria a própria coroa, não é? Que ele traz consigo. No capítulo 5, verso de número 5 do livro do Apocalipse, Jesus é identificado como o leão da tribo de Judá que venceu. E o texto bíblico diz que ele foi-lhe dado uma coroa. A palavra grega para coroa, no texto grego koiné, é Stéphanos. Que essa palavra Stéphanos, ela é uma referência sempre a Cristo e aos santos no livro do Apocalipse e nunca a Satanás ou ao anticristo. A ideia de vencer também está inteiramente ligada a Cristo. O cavaleiro que vem sobre um cavalo branco, ele traz uma espada. Cristo é este cavaleiro. Ele traz uma espada, né? O próprio livro do Apocalipse, capítulo 1, diz sobre a espada aguda de 2 gumes que sai da boca de Cristo. E eu tenho até um vídeo comentando sobre o que seria essa espada, né? E, portanto, Cristo é esse cavaleiro vencedor triunfante. Tanto é que quando o cavaleiro do cavalo branco aparece no cenário da história, né, no capítulo 6, os outros cavaleiros também aparecem, né, como a fome, a guerra, a morte. Por quê? Porque quando Cristo aparece, os seus opositores também surgem. Portanto, eu penso que é mais coerente nós partilharmos e comungarmos da ideia de que este cavaleiro do cavalo branco é o próprio Cristo e não Satanás ou o anticristo. Ok, meus irmãos? Abraço.